A Creative Cloud 2019 chegou e com ela muitas novidades interessantes passam a compor a família de aplicativos mais usada no mundo criativo. Eu já mostrei as principais novidades disponíveis no Photoshop 2019, o link vai ficar aí no card do cantinho e também aqui na descrição. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as novidades mais quentes do Illustrator Creative Cloud 2019. Vem comigo! Assim como no Photoshop, a primeira novidade que você vai notar é aquele redesign que a Adobe sempre faz na tela Start. Ela recebeu alguns ajustes visuais e conta agora com a guia Home e Learning para você aprender mais os tutoriais, com dicas, textos e vídeos do site oficial da Adobe. Além disso, agora você pode tanto iniciar novos documentos nessa faixa que ficou disponível ali em cima, como também nos botões laterais, além de ter acesso aos seus documentos recentes. O legal é que agora quando você acessa um documento, você pode voltar à tela Home simplesmente acionando aquele ícone de casinha que fica disponível ali em cima no painel de controle, do lado do logotipo do Illustrator. Quando você clica nessa casinha, você acessa a tela Home e pode selecionar outros documentos que você queira trabalhar dentro do seu fluxo de trabalho. Se você estiver na tela Home e precisar voltar, se você estiver na tela inicial e precisar voltar para o seu documento, é só clicar naquela setinha que fica disponível ali junto com o logotipo do Illustrator e você volta para o seu documento sem precisar ficar clicando no menu arquivo ou voltar para aquela janela modal que a gente tinha disponível quando precisava abrir um documento recente. Uma das novidades mais interessantes adicionadas a essa versão do Illustrator é o Freeform Gradient, ou gradiente de forma livre, eu acho que vai ser assim o nome em português. Quando você edita um projeto no Illustrator, você pode adicionar preenchimento gradiente. Eu vou criar aqui uma forma nesse ícone e você tem disponível a partir do painel de gradiente, clicando aqui em Window e Gradient, você até então possuía duas opções padrão, o gradiente linear e o gradiente radial, para você colorir o seu desenho com gradientes de 2 ou mais pontos de cor. Agora você conta com a opção Freeform Gradient, que permite que você adicione gradientes de transformação livre. É o tipo de ferramenta que vai bater de frente com a ferramenta Gradient Mesh, por exemplo, aquela malha que você podia editar anteriormente nas versões passadas do Illustrator. Quando você ativa a função com o objeto selecionado, você vai notar que o Illustrator vai inserir alguns pontos de cor de maneira automática no seu desenho. Você pode selecionar cada um desses pontos diretamente na sua ilustração e movimentá-los livremente pela sua forma. Para modificar as propriedades daquele ponto de cor dentro do seu gradiente, basta você dar 2 cliques e a caixinha de opções vai ser exibida. Eu vou, por exemplo, escolher a cor vermelha para todos os pontos disponíveis aqui nesse tomate. Eu acho que é um tomate, né? Selecionar aqui. Okay, esse último aqui eu vou deixar branco porque ele vai representar aí o ponto de luz, o brilho do meu objeto. Se eu quiser adicionar novos pontos de cor ao meu gradiente, eu posso simplesmente dar 2 cliques em uma área e em seguida colocar a cor desejada. Cada um dos pontos se movimenta de maneira independente e pode receber também ajustes de tamanho, onde você pode aumentar ou diminuir a intensidade ou a área de influência desse gradiente. Eu posso, por exemplo, aumentar todos os demais pontos e deixar apenas o brilho ali menorzinho no meio, e assim eu vou criar um brilho bem menor e bem mais sutil. Esse aqui de cima eu posso deixar um pouquinho menor, tá certo? E vou deslocar ele mais aqui para cima. Além de você poder controlar esse gradiente de forma livre, utilizando esses pontos, você pode adicionar dando 2 cliques, ou apagar simplesmente selecionando e apertando o Delete. Você também pode utilizar o gradiente em linha. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar à minha opção anterior. Por exemplo, eu quero adicionar uma linha aqui na lateral para que eu tenha um brilho de alguma luz que esteja chegando ali por trás do meu tomate. Eu posso ativar então a função Lines na ferramenta aqui no painel de gradiente e em seguida eu posso ir clicando, olha só, nas áreas onde eu gostaria de adicionar esse gradiente em linha. Em seguida, é só pressionar o ESC para confirmar a transformação e a partir daí eu posso ir selecionando e adicionando mais nós, caso seja necessário. Voltando aqui para a opção de ponto, eu posso em seguida adicionar mais nós e pintar eles de vermelho. Dessa maneira, olha só, eu consigo criar um efeito diferente. Vou pintar esse aqui de vermelho também. Prontinho. E é só remover aqui a seleção e pronto.
você então adiciona um efeito de gradiente de maneira livre. É claro que se você dispensar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de ajustes, você vai conseguir criar um resultado mais legal, mais interessante, e é uma ferramenta que chega aí para facilitar muito a nossa vida, principalmente na construção de preenchimentos mais complexos, de luz e de sombra. A partir de agora, o painel de ferramentas do Illustrator é totalmente personalizável. Você pode controlar a posição das ferramentas e também criar os seus próprios grupos de ferramentas, além de criar barras de ferramentas personalizadas livremente. Para isso, você vai contar com um botão de reticência, aqueles 3 pontinhos que ficam debaixo ali do seu painel de ferramentas, exatamente como já tem disponível no Photoshop. E quando você clica nesse ícone, você vai conseguir expandir as ferramentas que podem ser adicionadas no seu painel, caso alguma esteja faltando. Além disso, você pode ainda criar e gerenciar os seus próprios grupos de ferramenta ou mudar a posição delas simplesmente clicando e arrastando aqui no painel. Por exemplo, eu posso clicar e arrastar a ferramenta Forma, a ferramenta Seleção, na seleção padrão, para dentro das outras ferramentas de seleção. E pronto, assim eu crio um grupo personalizado, permitindo assim que eu tenha todas as 3 ferramentas de seleção em apenas um único grupo. Eu também posso mudar a ordem dessas ferramentas, posicionando acima ou abaixo, e isso fica aí a nosso critério. Você também pode mudar a ordem das ferramentas, simplesmente clicando e arrastando nas ferramentas e posicionando elas onde você quiser. Se você agrupou uma ferramenta e quer desagrupar ela, tirar ela de um grupo, é só você clicar nela e arrasta ela aqui para fora, para uma outra posição qualquer, e aí você consegue remover o agrupamento das ferramentas à vontade. Vou colocar ela aqui em cima novamente. Depois que você brinca com a caixa de ferramentas, se você quiser voltar às opções padrão, você pode clicar no ícone de reticência, ali nos 3 pontinhos na parte de baixo, acionar o menu disponível na parte superior e escolher a opção Reset, para devolver as configurações da sua caixa de ferramenta ao padrão do aplicativo. Além disso, você pode criar as suas próprias barras de ferramentas personalizadas utilizando o mesmo menu. É só clicar nele, escolher a opção New Toolbar, colocar o nome que você quiser e a partir daí você pode ir adicionando as suas ferramentas, simplesmente arrastando elas para dentro da sua nova caixa de ferramentas. E você pode criar barras de ferramentas apenas com ferramentas de desenho, com ferramentas de preenchimento, de transformação, de efeitos especiais, do jeito que você quiser. Se você quiser remover uma caixa de ferramentas que você tenha criado ou gerenciar as caixas de ferramentas que você criou, é só expandir o menu da caixa de ferramentas e aqui no menuzinho, na parte superior, você seleciona a opção Manage Toolbars. E aqui você pode, por exemplo, selecionar e apagar as caixas de ferramentas que você acabou criando. Acho que a Adobe pegou a inspiração aí de algum outro aplicativo, hein? Uma outra ferramenta que foi aprimorada no Illustrator 2019 é a ferramenta Puppet Warp, que permite que você deforme o desenho vetorial de maneira livre, uma ferramenta muito útil, principalmente para quem trabalha com ilustração, com desenho de personagens. A ferramenta já estava disponível no Photoshop há bastante tempo e foi implementada no Illustrator algumas versões atrás. Agora, na versão 2019, ela cria automaticamente os pontos de transformação baseada em aprendizado de máquina, nomeada pela Adobe de Adobe Sensei. Então, quando você seleciona a sua ilustração e ativa a ferramenta Puppet Warp, representada aqui por esse percevejozinho, né, esse alfinete, o Illustrator automaticamente irá selecionar os pontos estratégicos da sua ilustração e já vai adicionar automaticamente esses pontos. Nem sempre ele é perfeito, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, faltou adicionar um nó aqui no pé esquerdo do meu personagem, pé direito do personagem aqui à minha esquerda da tela. Depois de adicionar então esses controles, você pode transformar o seu desenho, a sua ilustração de maneira livre, fazendo os ajustes que for necessário, adicionando novos controles e assim por diante. Os recursos de aprendizado de máquina da Adobe, o Adobe Sensei, também estão sendo utilizados para implementar algumas outras ferramentas, como é o caso da ferramenta de recorte do Illustrator. Eu vou adicionar uma imagem ao meu projeto, nesse flyer, e eu vou tentar recortá-la utilizando a ferramenta de recorte do Illustrator, posicionando a imagem mais ou menos aqui no tamanho que eu gostaria de adicionar ao meu projeto. Você vai notar que essa minha imagem possui algumas áreas pretas na parte de cima e na parte de baixo, e eu gostaria de eliminá-las. Para isso eu vou selecionar a imagem, vou clicar aqui em Object e selecionar a opção Crop Image, que seria cortar a imagem. O Illustrator vai avisar para mim que ele só pode cortar essa imagem se ela for incorporada ao documento, então eu vou clicar no OK e em seguida você observa que ele vai fazer um recorte automático. Na verdade, ele vai sugerir uma proporção ideal para essa imagem.
Isso acontece porque a partir de agora o Illustrator vai tentar identificar qual que é o tema central ali da sua imagem, né? Ele vai identificar quais são os elementos principais e vai sugerir a melhor proporção de corte para que você preserve apenas esse elemento. Então você pode, depois da sugestão dele, fazer alguns ajustes para deixar o seu corte mais preciso. Nesse caso, eu vou posicionar aqui nas áreas pretas e pressionar o Enter para confirmar o recorte. Se você não quiser que o Illustrator faça essas sugestões, você pode pressionar o Ctrl K para abrir a janelinha de preferências e aqui você pode desmarcar a opção Enable Content Aware Defaults para que o Illustrator deixe de sugerir as zonas de corte na hora que você precisar cortar uma imagem. Eu vou deixar essa opção habilitada, eu achei interessante, então vou clicar no OK. Bom, em seguida eu vou adicionar essa minha imagem aqui no meu plano de fundo, colocando ela em Clip Mask em relação aqui a esse retângulo preto. Eu vou fazer aqui um retângulo branco, aliás. Vou fazer aqui uma transformação, Reflect, vou dar um OK e pronto. Dessa maneira eu concluo aqui o meu flyer. Você vai notar que esse projeto aqui ele possui uma série de rebarbas dos elementos de plano de fundo. São os objetos que se estendem até a área de sangria. E é claro, o Illustrator exibe esses elementos de maneira automática. Só que agora o Illustrator também conta com um modo de exibição específico para a área de impressão ou para áreas de recorte, excluindo assim a área de sangria. É uma pré-visualização do resultado final depois que o seu projeto foi impresso e a sangria foi então cortada para fora. Você pode fazer isso clicando no menu View e habilitando a opção Trim View. Marcando essa opção, o Illustrator passará a exibir apenas a área útil, digamos assim, apenas o recorte final do seu projeto, sem as rebarbas, o que garante aí uma exibição mais limpa e mais interessante do seu trabalho. Eu me lembro de ter visto isso antes no Graphic Design, mas é bom saber que ele já está disponível no Illustrator agora também. E eu gostaria de dar um destaque muito grande às melhorias de ferramentas de texto que o Illustrator acabou recebendo. Agora você pode selecionar uma fonte a partir do painel de fontes do Illustrator de maneira muito mais intuitiva e muito mais dinâmica. Antes de continuar, se você não consegue enxergar o painel de controle, isso acontece porque desde a última atualização a Adobe removeu ele por padrão. Você pode exibir o espaço de trabalho clássico do Illustrator selecionando aqui no alternador de espaço de trabalho a opção Essentials Classic. Ele vem com Essentials habilitado, mas se você clicar aqui e escolher a opção Essentials Classic, você exibe o painel de controle ali em cima. Uma outra maneira de você exibir o painel de controle é simplesmente clicando aqui no menu Window e escolhendo a opção Control. Pronto, ele vai exibir o painel da mesma maneira. Bom, voltando para a ferramenta de texto, selecionando aqui um texto qualquer e abrindo aqui a nossa caixinha seletora de fontes, você vai notar que a caixinha de seleção de fontes foi reformulada. Ela recebeu algumas melhorias que estão muito interessantes. Agora você pode, por exemplo, visualizar o exemplo de fonte diretamente no texto que você tem selecionado, nesse caso a palavra body. Se você quiser mudar esse exemplo, é só você clicar aqui na opção Selected Text e aí você pode escolher entre tipografia, para que ele habilite apenas a palavra tipografia, entre outros exemplos de texto, como por exemplo uma frase pré-definida, o alfabeto, os números e aqui também alguns elementos como vírgula, dois pontos, junto com números também. Além disso, você também pode controlar o tamanho dessa exibição selecionando a partir desse menu aqui do lado. Pode deixar maior, médio, menor, fica aí a seu critério. Uma das coisas mais legais, no entanto, é a integração do Typekit diretamente na interface de seleção de fontes. Eu não sei porque a Adobe não colocou isso no Photoshop, mas no Illustrator a novidade já está disponível e funciona assim. Se você quiser pesquisar diretamente no Typekit pelas fontes disponíveis para você baixar e sincronizar com o seu aplicativo, é só você clicar na opção Find More e aqui você vai ter acesso a todas as fontes disponíveis através do Typekit. Se você encontrar uma fonte que você gostou, que você achou interessante, é só clicar aqui no íconezinho de nuvem, né, para que você possa sincronizar essa fonte e automaticamente baixá-la e aplicá-la ao texto selecionado. Muito mais bacana. Enquanto você navega pelas fontes do Typekit, além de sincronizá-las, você pode também definir filtros para essas fontes. Você pode encontrar, por exemplo, apenas fontes sem serifas, as fontes grotescas com serifas, as fontes de serifa Silab e assim por diante.
Esse filtro também funciona no painel padrão de fontes que você já tem instalado no seu computador. Ele vai conseguir fazer a distinção aí de acordo com o filtro que você habilitar. Muitas das novidades implementadas na versão 2019 estão relacionadas à produtividade e à melhoria de recursos que já estavam disponíveis. Só que agora o Illustrator passou também a contar com um recurso novo que permite a otimização do seu fluxo de trabalho quando você precisa editar vários objetos semelhantes espalhados pelo seu projeto. Eu tenho aqui um exemplo de um conjunto de banners onde eu preciso replicar esse logotipo nos demais banners ali na parte de baixo. Então eu tenho aqui um grupo, né, de 4 elementos, além do texto que eu vou selecionar e vou agrupá-los no Ctrl G. Em seguida eu vou fazer várias cópias desse logotipo, posicionando cada um deles aqui em um dos banners, olha só. Vou colocar esse cara aqui no meio, aqui na lateral na verdade. Depois vou duplicar ele e posicionar esse aqui embaixo, e duplicar esse e posicionar aqui no meio. Dessa maneira eu tenho exatamente o mesmo símbolo, por mais que ele tenha tamanhos diferentes, que eu tenha feito alguma modificação nos objetos, mas eles são basicamente cópias uns dos outros. Se houver a necessidade de eu modificar por algum motivo esse logotipo, eu precisaria repetir a operação em todos os logotipos para que eu tenha todos eles sempre iguais. Agora, na versão 2019, você pode editar esses objetos de forma global. Infelizmente, o recurso não funciona com texto, então eu vou desagrupar aqui para que eu possa selecionar apenas o grupo ali de 4 objetos. Depois de selecionar esse elemento, você vai notar aqui no painel de controle, painel de propriedades disponível ali do lado direito, que ele vai exibir a opção Start Global Edit, ou seja, iniciar aí a edição global. Quando eu clico nessa opção, automaticamente o Illustrator vai identificar o objeto selecionado com a seleção vermelhinha ali e todos os demais vão ficar selecionados com esse retângulo azul. Qualquer modificação que eu fizer nesse objeto selecionado, como por exemplo mudar a cor dele, vai fazer com que todos os demais também sejam modificados assim que eu confirmar essa seleção. Isso também vale para outras funcionalidades. Por exemplo, eu posso selecionar e iniciar aqui a edição global. Em seguida eu posso, por exemplo, diminuir um pouquinho mais esse símbolo e todos os demais vão ser modificados também. Após concluir a edição, é só selecionar a opção Stop Global Edit e pronto. Todos os objetos vão ser confirmados e modificados ao mesmo tempo. A função de edição global também permite que você filtre os objetos que vão ser editados. Por exemplo, eu gostaria de aumentar o tamanho desse objeto, mas sem afetar os demais elementos que já estão distribuídos na minha tela. Eu posso habilitar a opção Start Global Edit e em seguida, segurando a tecla Shift, eu vou clicar nos objetos que eu não gostaria de editar. Todos os objetos em laranja, eles não vão ser modificados porque eu removi eles da seleção na edição global. Eu não vou mexer no tamanho, eu vou apenas mudar a cor dele, deixando ele azul, por exemplo. Então, dessa maneira, apenas esse elemento vai ser transformado, vai receber a cor azul e os demais vão continuar vermelhos. Se por qualquer motivo eu precisar aplicar a mesma cor em todos, é só repetir o processo. Seleciono, dou aqui um Start Global Edit. Como todos já vão estar selecionados, é só mudar a cor de um deles e pronto, todos vão mudar ao mesmo tempo. Olha só, deixa eu colocar aqui, por exemplo, um amarelo. E aí, quando eu der um Stop, todos os elementos vão ser modificados em conjunto. Voltando, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar à cor antiga que já estava aplicada. Você pode filtrar ainda os objetos que serão selecionados antes mesmo de começar a trabalhar com a edição global. É só você selecionar um dos objetos, por exemplo, eu vou escolher aqui o vermelhinho, vou desagrupar ele no Ctrl Shift G para que eu possa selecionar apenas o símbolo, sem o texto, e aí eu vou clicar aqui na opção Start Global Edit. Você observa que todos os objetos vão ser selecionados. Se você clicar na setinha disponível do lado do botão de edição global, você pode filtrar quais objetos vão pertencer aí à seleção da sua edição global. Por exemplo, eu gostaria de editar apenas objetos que tenham a mesma aparência. Pronto, fazendo isso, você observa que o objeto azul automaticamente é removido da seleção e apenas os objetos em vermelho são adicionados. Eu gostaria de editar apenas objetos que tenham também o mesmo tamanho. Marcando aqui apenas objetos que tenham o mesmo tamanho, você observa que nenhum outro vai ficar disponível porque apenas esse tem esse tamanho especificamente. Então você pode filtrar essa edição, além também de permitir que você edite
os objetos que estão disponíveis em todas as pranchetas de desenho ou apenas nas opções disponíveis ali, como por exemplo nas pranchetas em retrato, em paisagem ou nas pranchetas apenas quadradas. Além disso, você também pode selecionar a opção Include Objects on Canvas para editar qualquer objeto, mesmo que ele não esteja dentro de uma prancheta de desenho. E para finalizar, a Adobe implementou um modo de pré-visualização ou visualização de apresentação no Illustrator. Para ativá-lo, é só você pressionar o Shift F e automaticamente você vai enxergar o seu projeto maximizado em tela cheia. Para você navegar entre as pranchetas do seu desenho, é só utilizar as setinhas direcionais para frente ou para trás e você vai saltando prancheta por prancheta a fim de visualizar em mais detalhes cada um do seu projeto. Para sair do modo de exibição, é só pressionar a tecla ESC e pronto, é só continuar trabalhando normalmente. E essas foram as principais novidades do Illustrator Creative Cloud 2019. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar as notificações também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!